Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Dessa vez, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós terminamos o capítulo 6, Davi trazendo a arca para Jerusalém, colocando numa tenda improvisada e tendo estabilidade no seu reino. Não que ele não tinha mais inimigos, tinha, mas cabisbaixo. Estavam cabisbaixo porque Deus era com Davi. E a guerra continua. Nós vamos ver isso no capítulo 8, a derrota dos filisteus. No capítulo 8 nós temos uma baixa em várias guerras, entre elas os filisteus, que era o povo que perturbava mais o povo de Israel. Agora eles são eliminados. Eles não têm como levantar a cabeça diante de Davi. Vamos ver as vitórias militares de Davi. Estão no capítulo 8. Mas os filisteus já estão de cabeça baixa. Aqui Davi já está reinando em Jerusalém, que antigamente era uma fortaleza dos jebuseus, e traz a arca. Nós vimos também na lição passada, Mical deixa de ser abençoada por causa da sua irreverência diante do ungido de Deus. Dá uma conferida aí na nossa exposição no capítulo 6, porque agora nós estamos no capítulo 7. Versículo 1. Rei Davi morava em um palácio. Lembra que o rei de Tiro enviou seus servos, pedreiros, carpinteiros, e fizeram um palácio para Davi de cedro. Cedro, madeira preciosíssima. Até hoje o cedrinho, o cedro é muito caro. É uma madeira muito preciosa, narrada em vários textos na Bíblia, fala sobre o cedro do Líbano. Dizem que é uma madeira que quando tem 5 centímetros para cima da terra tem 1,5 metro de raiz embaixo da terra. É uma potência, uma madeira muito preciosa. Então Davi está morando num palácio feito de cedro. Isso nós vamos ver aí no versículo 1 do capítulo 7. Deus já havia dado descanso a ele dos seus inimigos ao redor. É claro que essas guerras vai narrar no capítulo 8, como eu já disse, principalmente a derrota dos filisteus. De pastor de ovelha, Davi agora é rei num palácio, num reino. É um rei, e um rei poderoso. Não é um rei qualquer, é um rei poderoso, famoso, temido por todos os reinos, porque Deus era com ele. A fama de Davi, antes dele assumir todo Israel, a fama dele já corria os reinos, porque ele não perdia as guerras, as batalhas, porque Deus era com ele. Então a fama de Davi ia diante dele, e agora como rei, sai de baixo. Nenhum rei queria tirar prosa com Davi. Então nós estamos fazendo a exposição do capítulo 7. Vamos ver essa narrativa das últimas vitórias militares de Davi. 1 Crônicas 18 e também no capítulo 8 de 2 Samuel. Vamos ver guerras terríveis que foram travadas por Davi. Versículo 2 e 3. Davi revela ao profeta o seu desejo de construir uma casa para Deus. Ele olha, ele não sei se da janela, não sei da onde que ele olhou, e comparou, fez uma comparação, o palácio que ele morava e a casa de Deus, a tenda. Uma tenda, e lá dentro estava a arca da aliança do Senhor. Um palácio feito de cedro e uma arca dentro. E a glória de Deus dentro de uma tenda. Ele fez essa comparação. É a tenda do tabernáculo. Lá estava a arca. E Davi olha para aquilo e vê uma incompatibilidade muito grande. Como é que pode eu morar num palácio e a glória de Deus ficar em uma tenda? Deus ficar em uma tenda. Deus morar em uma tenda. Eu creio que foi mais ou menos isso que ele pensou. Ele viu uma incompatibilidade muito grande. E a ideia do templo, nós vamos ver lá na frente, que não veio de Davi. Não veio de Davi. Às vezes Deus dá para nós projetos e muitos levam para o cemitério por causa do orgulho.
porque Deus dá o projeto, mas não é para você executar. Eu, numa construção de um prédio, o chefe, ele tinha que fazer uma rampa, um prédio de 3 andares, tinha que fazer uma rampa. E como que faz? Ou melhor, ele tinha nos mandado fazer uma escada. E eu olhei, eu estava tomando conta da obra, liderando a obra, e eu olhei e vi, uma escada que vai ficar ruim. Comecei a orar, pedir a Deus, Senhor, abre aí nossa mente aí. E Deus me mostrou uma rampa. Deus me mostrou uma rampa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro pessoal, ó pessoal, Deus, tem gente que nem dá glória a Deus, que é o certo. Dá glória a Deus. Vamos fazer assim, assim, assim? Não. O que eu fiz? Eu saí, Deus me deu a planta de uma rampa. Prédio de 3 andares. Eu saí, primeiro eu conversei com o pessoal, ó. Eu tô com essa ideia assim, assim, assim. E eu creio que foi o Senhor que me deu. Eles falaram, rapaz, veio de Deus mesmo. Passa isso aí pro homem. Aí eu falei, tá bom, vou passar para ele. Eu saí, quando voltei, ele tinha chegado na obra. Ao me encontrar, ele disse, ó, vai ser rampa. E vai ser assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. Ele falou, essa ideia é tua, rapaz. O pessoal já tinha passado para ele o projeto que veio de Deus. E assim foi feita a rampa e está lá até hoje. Projeto que veio de Deus. E que muitos vão levar para o cemitério. O Dr. Maurice Murray perguntava para Deus qual é o lugar mais rico do mundo. E Deus respondeu para ele, é o cemitério. São projetos que não foram passados porque o nome da pessoa não ia aparecer. Mas o nosso pensamento deve ser como o de João Batista. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Quem é o líder? Quem Deus colocou no comando? Então Deus pega uma pessoa e dá um projeto. Mas o nome que vai aparecer é do seu líder. Aí você, não, vai subir nas minhas custas. Não, Deus deu para a glória dele. Não é mais ou menos isso que vai acontecer aqui? Nesse texto? É um caso bem diferente, mas é o que acontece. As pessoas levam seus projetos para o cemitério, porque não vai aparecer o seu nome. O único nome que tem que aparecer é o do Senhor dos Exércitos. Agora a ideia do templo, o projeto, veio do próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá na frente. 1 Crônica 28, 2 e 3. O rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor e o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Ou seja, Davi, eu não te chamei para isso, eu te chamei para as guerras. A sua missão é outra, não é essa. Então, o projeto nasceu no coração de Deus, não foi no coração de Davi. Olha só, o versículo 12 de 1 Crônicas 28. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo do Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. Talvez você está com a planta aí. Você está entregando a planta? Davi entregou tudo para Salomão. Aqui é já no versículo 12 do capítulo 28. Ele entrega a planta. O projeto. Ele entrega para Salomão. Não importa que o nome dele não vai aparecer, porque Davi também, ele não está, a intenção dele não é fazer um templo para a sua glória. Não.
Ele quer fazer um templo para a glória de Deus. Coração, Deus vê o coração dele. Ele não quer ser glorificado, engrandecido. Porque glória quer dizer fama, grandeza, notoriedade. Davi não quer isso. Ele quer fazer para a glória de Deus, para a grandeza, para a fama, a notoriedade de Deus. E aí, está entregando os projetos? Às vezes nós estamos no trabalho e Deus abre a nossa mente, nos dá um projeto que vai engrandecer o encarregado, você não passa a ideia e vai levar para o cemitério. Vai deixar de glorificar o nome do Senhor na sua vida. Por isso que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Então Davi tem o desejo de construir um templo. Que eu estou frisando essas narrativas para dizer que o projeto veio de Deus. Davi não foi para a janela, abriu a janela, ou chegou na porta, não sei onde que ele estava, ou na sacada, na varanda do terraço, e olhou, e foi uma coisa dele. Não. Ele recebeu de Deus, do Espírito de Deus. Entregou também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração. A nossa missão é entregar. Se vai fazer, se vai dar certo, é problema de quem tem a responsabilidade de construir, de tocar o barco. A nossa missão é entregar o projeto. E Davi entregou para Salomão futuramente. Eu estou indo lá na frente só para a gente fazer essa avaliação que veio de Deus. Não foi uma coisa aleatória, um pensamento de Davi, não, veio de Deus. Eu quero um templo para minha glória. Deus queria. Dá uma impressão. A minha filha até falou, pai, eu entendi que Deus está dando uma bronca em Davi. Não. Deus não está dando bronca em Davi. De jeito nenhum. Mas vamos para frente. Então Deus quer um templo para a sua glória. Fama, grandeza, notoriedade, para o seu esplendor. E nós vamos ver lá na frente o nome do Senhor sendo glorificado na vida do rei Salomão, os reinos vindo ver a grandeza, a magnitude, a magnificência desta obra. Vamos ver. A rainha de Sabá, o nome de Deus realmente foi glorificado nesse templo de Salomão. A responsabilidade de fazer de um projeto que Deus passou para Davi e disse, não é você que vai fazer. Esse assunto nos chama a responsabilidade. Nos chama a responsabilidade porque Deus nos chamou para isso, para a sua glória, sua fama, sua grandeza, notoriedade, para o seu esplendor. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Ela reflete a luz de Cristo. Esse assunto nos chama a responsabilidade para a casa de Deus. Aquele templo que foi feito para a glória de Deus. Como é que está a casa de Deus? Sabe por quê? Eu vou ler um texto aqui que Deus vai chamar a atenção do povo. Porque a sua casa estava abandonada. Tem gente trabalhando para a sua própria glória, para a sua grandeza, para ser notado. Estão fazendo palácios, carros de última geração, para a sua própria glória. Mas e a casa do Senhor? Como é que está? Como que está a casa de Deus? Acaso, olha a repreensão que Deus vai dar lá na frente, usando o profeta Ageu, no capítulo 1. O zelo convém à casa do Senhor. O zelo convém à casa do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram.
vivendo para a sua própria glória. Onde que os caminhos levaram eles? Para o cativeiro, para o exílio. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e o coloca num bolso, para colocá-lo num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O teu santuário está glorificando o Senhor? Ou você está vivendo para a sua própria glória? Tem um amigo meu, um pastor, que ele investe tudo na igreja. Ele não quer nem saber da casa dele. Vai fazendo aos pouquinhos, mas investe no santuário, que é um templo para a glória de Deus. Investe no santuário. Temos também um pastor zeloso, nosso pastor. Quem olha o santuário, glorifica o nome do Senhor. Para a glória de Deus. Quem olha o santuário tem que glorificar o nome do Senhor. Simples, mas acabado. Tem lugar que a gente vai, é um som que só misericórdia. Os bancos são só misericórdia. E os homens trabalhando para a sua própria glória, edificando casas, carros de última geração. Esse amigo, a igreja dele vai só crescendo, o rebanho vai crescendo, e a glória de Deus presente, porque ele está preocupado em glorificar o nome do Senhor. Esse texto de Ageu, capítulo 1, nos chama muita atenção e é bem propício, porque o templo é para a glória de Deus. E precisa ter capricho. Pode ser simples, mas acabado. Esse texto nos chama a responsabilidade. Agora, por que Davi deseja construir um templo? Por quê? Ele deseja construir um templo. Davi é pastor. Ele gosta do cheiro de ovelha. Tem pastor que não gosta. Pega a lã da ovelha e está tudo certo. Quer distância. Mas Davi não, ele é pastor. Os líderes de Israel tudo reconhecem. Mesmo quando, eles dizem, mesmo quando Saul era rei, era você que nos apacentava. Era você que saía e entrava diante de nós. Davi ama a casa do Senhor. Ele não ia lá só para cumprir protocolo, formalismo religioso, como os políticos fazem. Tem pastores políticos também. Formalismo religioso. Não. Nós vamos considerar, pontuar alguns salmos aqui. E Davi amava a casa do Senhor. Vamos ver aqui, ó. Salmo 84, Salmo 84. Eu não anotei aqui o verso. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do Senhor, meu Deus. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo.
pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Salmo 27, 4 e 5. Davi gostava, amava estar na casa do Senhor. Amava. Ele não estava lá só para cumprir o protocolo, não. Ele amava. E na casa do Senhor está a glória de Deus, ou não. Então, por isso, Davi deseja construir um templo para Deus. E o profeta acha uma ótima ideia e dá seu parecer. Faz, porque Deus é contigo. O projeto vem de Deus. E o profeta fala, faz, porque Deus está contigo. Se Deus está contigo, então você é o rei. Deus está contigo. Então, meu amigo, mãos à obra. Davi fica todo animado. Todo animadinho. Mas, o que acontece? Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em casa desde o dia em que vos tirei os israelitas do Egito, tenho ido de tenda em tenda para outra e de tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Por que você não me construiu um templo de cedro? Eu perguntei, Deus está dizendo, eu não perguntei e não pedi casa. Aí é bom lembrar que lá na frente, quando vamos ver o discurso de Estevão, ele vai dizer assim, ó, não anotei aqui, anotei, Atos 7, de 48 a 50. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? O discurso de Estevão lá para aqueles oprimidos que queria apedrejar ele. Enfim. Então aí, Deus mudou. Davi deseja fazer o templo para Deus. E do versículo 4 ao 7, Deus mudou. Não é você que vai fazer, não. Esse ponto aqui é muito importante. É muito importante nós destacarmos esse ponto. Deus manda o profeta dar um recado. Vai, diz ao meu servo Davi. A Bíblia diz assim, ó, a palavra dura suscita ira. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade nisso, de como falar. O que falar, eu até sei, mas como falar é muito difícil. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo como falar. Esse ponto é muito difícil. Principalmente para o profeta. Deus manda um recado e vai lá. O que Deus quer manifestar aqui? Ira? Misericórdia? Nós temos que ter cuidado. Deus quer manifestar ira, misericórdia, bondade, compaixão. Esse é um ponto que pega muito, principalmente para os pregadores. O homem irado, ele deve ficar calado. Deixa a ira passar. A ira costuma durar momentos. Você está irado, você tem que entregar uma mensagem.
é muito importante pontuar, quando Deus manda Moisés tocar a rocha, ele está irado. Deus está querendo mostrar misericórdia para com o povo. Deus não está irado, mas Moisés está. Ele transmite a mensagem irado. Rebeldes! Não poderia eu tirar água dessa... Feriu a rocha. É muito importante esse ponto. Principalmente os pastores, nós que Deus nos usa como profeta na igreja, ao transmitir a palavra do Senhor. Fiz essa ressalva aqui, que é muito importante. Deus está mandando o profeta entregar um recado a Davi. Ele fala, vai e faz, e Deus, não vai fazer, não é ele. Não é ele que vai fazer. É muito importante isso aqui. Às vezes nós pensamos que é o fim. Não é Davi que vai fazer. Ah, meu Deus, como que eu queria fazer um templo. Mas isso vai ficar lá para o futuro. Um filho que ainda vai nascer. A gente pensa que é o fim. Pelo menos nos primeiros momentos, primeiro recado que Deus mandou 2. Aí Davi deve ter ficado cabisbaixo. Me levou lá no profeta Elias. Escondido numa caverna, acabou a minha vida. Acabou. É o meu fim. Eu vou morrer pelas mãos de Jezabel, uma ímpia, uma incircuncisa, uma idólatra. E Deus chega lá na boca da caverna, chama ele, vem para fora, rapaz. Ele está, Senhor, mataram todos, só eu fiquei. E agora vou morrer por a mão de Jezabel, essa ímpia, essa incircuncisa, idólatra. E Deus diz, não, rapaz, não acabou não. Aleluia. E não sabia o que tinha pela frente para ele. Deus está preparando o teu futuro, não acabou não. Você está frustrado aí, decepcionado. Não acabou não. Não acabou. Olha só o que vai acontecer na vida de Elias. Primeiro aqui, ó, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O profeta está lá, pensando que acabou. Deus, vem cá, deixa eu te falar um negócio. 2 Reis, capítulo 19, olha só. Sai da caverna, rapaz. Unja Azael. Volta pelo mesmo caminho. Unja Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. Unge Eliseu para ser o seu sucessor, para ficar no seu lugar. Para quem estava achando que era o fim, ele voltou, cumpriu essa missão e já sabia que o Senhor ia tomá-lo para si. E ele está na glória celestial até hoje. E voltará para cumprir o Apocalipse capítulo 11. Aleluia. A última palavra é do Senhor. Não sei quando o profeta começou a falar, Davi deve ter ficado frustrado, decepcionado. Mas aí Deus vai aprofundar. Deus vai abrir um baú de mistério diante de Davi. Falar, rapaz, eu que vou te dar uma casa, uma morada onde você vai ser livre dos seus inimigos. Olha só o que Deus começa a dizer para Davi, versículo 9.
Agora eu o farei tão famoso quanto os reis, quanto os homens mais importantes da terra. Promessas. Providenciarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei lá para que não tenham o seu próprio, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Incomodados, saqueados pelos filisteus, moabitas. Aqui é uma dupla promessa. Uma morada eterna, onde não haverá mais inimigo, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, angústia nem dor. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba que também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deus cortou a dinastia de Saul. Os seus filhos não seriam reis, não assentariam no trono de Israel, mas estabeleceu a dinastia de Davi com uma dupla promessa. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-los, um fruto do seu próprio corpo, e estabelecerei o rei deles. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. No caso aqui, Deus está falando uma dupla promessa, tanto para Salomão quanto para Jesus Cristo, que é o rei eterno do Israel, agora espiritual, também do Israel que está lá. Tem muitos servos de Deus lá. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Amados, o que darei eu ao Senhor? Depois o salmista vai dizer, por todos os benefícios. Aí tem um texto que é o segredo de Davi. Não sei se no mesmo salmo. Filho, não, é de Salomão. Não sei onde está escrito. Filho, dá-me o teu coração. Davi tinha um coração contrito, voltado para Deus. Ele amava o Senhor, ele amava estar na casa de Deus, buscando a Deus, adorando o Senhor, exaltando. E aí que está o seu segredo para com Deus. Um coração aquebrantado não rejeitarei, diz o Senhor. Esse era o segredo de Davi. Pecou mais que Saul, mas tinha um coração quebrantado. Ele conseguia dizer como muitos têm dificuldade, mas ele dizia, eu pequei. Se fosse Saul, quando o profeta foi repreendê-lo, no caso de Betseba, Saul diria, aquela mulher que é a culpada, ela não tinha que estar pelada na janela. Mas Davi cinge os seus lombos como homem e diz, eu pequei. Esse é o segredo nosso. Nós somos pecadores. Temos que estar todo dia pedindo perdão. Palavras, pensamentos e obras, se consertando com Deus. Quantos e quantos passam um dia sem reconhecer que é pecador? Davi reconhecia. Esse era o segredo de Davi com Deus. Eu sou pecador. Eu pequei. Tem misericórdia de mim. Ele alcançava as misericórdias de Deus. Então, ele recebe a palavra do Senhor, promessas maravilhosas, grandiosas, promessas para o futuro, para a dinastia. Você reparou que as promessas de Davi foram diferentes de Abraão? Qual é a diferença, pastor? Olha só as promessas que Deus fez para Abraão. Olha só. Vamos lá em Gênesis 15, 12 ao 16. Dinastia. A semente de Abraão. Promessa de Deus, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, e realidade é a mesma coisa.
Ao pôr do sol, Abraão foi tomado no profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração os seus descendentes descerão e voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Davi vai morrer em paz, em boa velhice, e com a promessa de uma dinastia eterna. Uma dinastia, por isso que o cego de Jericó cantava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, vamos ver essa expressão no Novo Testamento. Jesus vai sentar no trono de Davi, espiritualmente falando. Que na verdade, o trono de Jesus foi a cruz, e a coroa de rei foi a coroa de espinhos. Mas hoje, ele assentou à direita de Deus. Está reinando, aleluia, sobre todo Israel. E a Bíblia diz que ele rege as nações da terra. Ele foi titulado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um reino que não terá fim. O reino eterno, que preparou para nós, entramos nessa promessa, uma casa, onde um dia ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, onde nós seremos livres de todo inimigo, de toda tristeza, de toda dor, gozo eterno. Estaremos reinando com Cristo. Nós veremos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, aleluia. Já estamos sobre o domínio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que não reinou aqui nesta terra, não sentou num trono de homem, não. Perguntaram: Senhor, quando virá o reino? Jesus disse: não virá com aparência externa para alguém dizer está aqui ou ali. O reino de Deus está entre vós. Ele introduziu um reino espiritual poderoso, cumpriu sua missão, assentou-se à destra, à direita de Deus, e está reinando sobre todas as nações do mundo. Como diz o profeta Isaías: eis que o Senhor Jeová virá como forte, com seu braço dominará. Aleluia. E ele está reinando sobre os reinos dessa terra. Está reinando. E nós estamos na guerra aí, lutando contra o inimigo, mas debaixo dessa promessa de paz, gozo eterno. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então Davi, depois que recebe essas promessas, eu falei diferente de Abraão, pensou, você saber que seus descendentes vão ficar escravos. O neto de Abraão, o neto já entrou no Egito, que foi Jacó. E o seu bisneto foi antes preparar José do Egito. E a sua semente entra no Egito e cumpre essa palavra do Senhor, 400 anos de escravidão. Mas Davi não, Davi foi diferente. Dinastia eterna, paz. Eita, campo espiritual envolvido, que Davi certamente, não sei se ele entendeu. Eu acho difícil, porque
coisas que Deus falou para o futuro. Deus não tem também satisfação ao homem, não precisa também entender, é só obedecer o que Deus está mandando, o que Deus está falando. Então Davi entra na tenda, versículo 18 ao 29, ele entra na tenda, ele entra lá no tabernáculo, e senta diante da arca do Senhor. Ele se assenta diante da arca, olhando para a arca, e começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus por causa das boas promessas. Davi se humilha, ele começa se humilhando. Quem é a minha família? Afinal, são promessas gloriosas para o futuro. Pensou? Ele diz, tu lembraste de mim e me tomaste para ti. Davi é um homem que se humilha diante de Deus. Ele vai agradecer o Senhor, e vai orando, e vai agradecendo. E assim nós terminamos o capítulo 7 do segundo livro do profeta Samuel. Eu quero deixar com você aquele abraço, que Deus te abençoe. Já está escurecendo aqui no sítio. A noite está chegando, mas fica aí com o meu abraço e até a próxima exposição, se o Senhor nos permitir. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, você que não é inscrito, dá o seu joinha, recebe o meu abraço e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.